Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira de trabalho no CT Moacir Barbosa na parte da tarde. É isso mesmo, os jogadores folgaram ontem, no domingo, e também vão folgar hoje pela manhã. A programação do Vasco tem aí agora essa reapresentação à tarde no CT Moacir Barbosa e durante a semana inteira apenas treino em meio período, apenas na parte da manhã. Eu acho que tá pegando leve, hein, com essa galera aí. Depois não reclama de condicionamento físico em 10 dias de férias, voltando meio período, folga, enfim. Vamos ver, né? Depois a cobrança pode chegar. E claro, vamos falar bastante sobre final de contrato. 2 finais de contrato, um ruim para o Vasco e outro muito bom para o Vasco. Você vai entender do que eu estou falando, tá? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. E outra, vamos falar sobre a venda da SAF vascaína, né? Os investidores que chegaram a conversar com o Vasco, os planos, dando crédito aqui logo no início do nosso vídeo ao Fábio Azevedo, né? Que fez aquela coletiva, na verdade uma entrevista exclusiva, me perdoe, com o Felipe Carregal. E claro, a gente observa, né, informações vindas lá do canal do Fanático Vascaíno. Então a gente observa todo esse cenário e vamos comentar todos os pontos colocados ali nessa situação envolvendo a venda da SAF vascaína. Você do outro lado vai acompanhar tudo aqui, então peço para você só deixar o like para dar aquela moral, você deixa o joinha, ajuda o nosso trabalho a crescer, a atingir mais vascaínos e fala para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E outra, lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da bezutsport.com.br, é aonde você compra a sua camisa do Vasco. E sabe aquela retrô que você está procurando? Maior tempão, sabe? Que você fala assim, cara, aquela antiga que o Juninho Pernambucano usava, que o Edmundo usava, eu não consigo achar. Achou! Acabou o problema. Primeiro comentário fixado e ainda tem promoção aqui no canal. Na compra de 2, você leva 3, é isso mesmo. Aqui no canal você ganha mais uma através do link da Bezut Esportes. Então clica lá, adquira suas 2 e ganha ainda mais uma. É a sua chance de completar a sua coleção e achar de vez aquela camisa que você está procurando há anos, né? Tá aqui embaixo, link no primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você deixar o like e correr aqui embaixo, ó. Conferir se você está inscrito no canal. O botãozinho está inscrito, inscreva-se aqui embaixo, clique e acione o sininho de notificações para todas as vezes que eu voltar, você ficar ligadão, beleza? Então solta a vinheta, corre lá, bora pro vídeo. Segunda-feira de final de contratos e a gente vai falar sobre eles, porque tem situação grave e pode ser que tenha uma situação boa também para o Vasco nesse caminho. Vamos falar muito também sobre outras informações sobre a venda da SAF do Vasco, né? Dando crédito ao Fábio Azevedo. E aí tem alguns esclarecimentos dos investidores que estavam interessados. Enfim, vamos comentar sobre isso. No início desse vídeo eu peço para você deixar o like para dar aquela ajuda para a gente aqui no canal. Olha só, vamos lá. Situação envolvendo o Felipe Coutinho, né? Acabou. Ah, mas como assim que acabou? Acabou. O contrato do Felipe Coutinho com o Vasco por empréstimo se encerra hoje, nessa segunda-feira. Ainda não tem nenhum registro, né, de renovação contratual. A gente sabe que existe uma negociação com o Aston Villa, que detém os direitos econômicos do jogador até junho de 2026, e a gente observa, né, que as negociações ainda estão percorrendo caminhos. Lentidão da diretoria, dificuldade de negociação. Qual é o verdadeiro e o real culpado de essa questão não já ter sido resolvida, né? Em um ponto em que já era para o Coutinho já estar disponível para o Vasco nesse momento, né? Principalmente momento decisivo de treino, momentos em que o Vasco tem aí uma intertemporada, mais uma, né? Para se habilitar e se habituar, né, dentro do estilo, né, do Fernando Diniz. Então a gente observa que ainda não tem nada concretizado. Vamos observar durante o dia se o Vasco anuncia uma renovação por empréstimo ou vai buscar a contratação em definitivo, se o Felipe Coutinho vai conseguir a rescisão contratual com o Aston Villa. Mas eu acho que está sendo um processo meio lento, né, diante da necessidade dentro de campo que o Vasco precisa do jogador. Observando esse cenário, o Felipe Coutinho agora
volta ao Aston Villa, né? Volta a ter vínculo com o Aston Villa sem nenhum vínculo com o Cruz Maltino. Observando esse cenário, eu quero saber a sua opinião. Você renovaria o contrato do Felipe Coutinho? O que você acha sobre o Pequeno Mágico, esse retorno do Felipe Coutinho ao Vasco em 2025? Dá para se estender, dá para lutar, dá para contratar, dá para gastar, enfim, você decide. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, olha só, falando em final de contrato de Felipe Coutinho, outro jogador também está em final de contrato, só que é o inverso, né? Como o Felipe Coutinho é jogador do Aston Villa, está emprestado ao Vasco até 30 de junho, hoje, o Leandrinho, que é jogador do Vasco, estava emprestado ao Raul Chabab até 30 de junho, hoje também. Então já é esperado a retomar os trabalhos no CT Moacir Barbosa sob comando do técnico Fernando Diniz. O Leandrinho, aquele lateral esquerdo mais agudo, mais forte fisicamente, um jogador interessante, né, para o esquema do Vasco, principalmente em que os laterais atacam muito a última linha, né? A gente vê muito Paulo Henrique, o Piton chegando muito, atacando muito a última linha, como se fossem dois atacantes mesmo pelo lado, né? A reposição sendo mais bem trabalhada pelo técnico Fernando Diniz. Eu acho que contra o São Paulo deu para ver muito bem ali, o Tietchan não avançando muito. A gente conseguiu ver que sim, o Diniz vem arrumando, né, esse sistema para que os laterais ataquem a última linha como prioridade em campo. E claro, o Leandrinho tem saúde, tem força física, velocidade, finalização, né? Pode ser um jogador importante nesse esquema do Fernando Diniz, o jovem Leandrinho, né, que estava no Raul Chabab emprestado até hoje, 30 de junho. Vamos observar, né, como que vai proceder todas essas questões envolvendo o jovem cria da Colina que retorna ao Vasco após empréstimo curto lá no Raul Chabab. Olha só, informação sobre a venda da SAF do Vasco. Vamos lá, investidores que sentaram à mesa ao Vasco. O Fábio Azevedo trouxe algumas revelações, né, após a entrevista com Felipe Carregal. Bom, ele falou sobre Evangelos Marinakis, preste atenção. Sobre Evangelos Marinakis foi o seguinte: eu já tinha essa informação que ele tinha sentado à mesa ao Vasco, era um dos interessados, mas parece que o interesse teve um outro interesse, né? Observando esse cenário, o Marinakis hoje esfriou, está longe de ser aí o investidor majoritário da SAF vascaína. Observando esse cenário, a informação é que ele chega, né, para conversar com o Vasco e depois de um tempo se afasta, paralisa e fala, se tem outro negócio aí, pode tocar. Na verdade, representante do Marinakis, né? Não é o próprio grego que faz essas negociações. Então esfriou, paralisou, tá tudo parado, dificilmente o Marinakis seja um investidor da SAF vascaína. Muito difícil, tá? Com essas informações. O outro, Andrea Radrizzani, o ex-comandatário lá da Sampdoria, né? O cara que era dono da Sampdoria da Itália, ele revelou, né? Teria revelado ali que falou ao Vasco que ia montar um fundo, né? Um grupo com um fundo milionário para investir no Vasco no futebol, mas em um projeto de 3 a 5 anos já faria essa venda, né? Observa o Vasco como um grande negócio. Eu acho que não é o perfil que a diretoria do Vasco procura para a SAF vascaína. Então parece que Andrea Radrizzani também fica longe aí de ser, né, esse investidor por conta do seu perfil. É um perfil que não agrada nem o torcedor, muito menos a diretoria Cruz Maltina, que não vê o Vasco como um negócio, né? Então a gente observa que existem ideologias de SAFs, né, no Brasil, né, de compradores, de investidores de futebol, de sociedade anônima de futebol, e esses perfis são bem claros hoje no Brasil para quem tem dúvida, né? A gente vê o John Textor com o Botafogo, é um laço muito mais sentimental do que negócio. A gente vê o Red Bull Bragantino, no Bragantino, o Red Bull, que é muito mais negócio do que um laço familiar. Enfim, existem vários perfis e a gente vai observar o Vasco. Quem será o novo investidor? Enfim, vamos trazer para vocês mais informações assim que tivermos, beleza? Agradecer a presença de todos vocês, lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besutesporte.com.br. Eu vou deixar o link agora lá no meu Insta, nos stories. E aquele link, você comprando 2 camisas, você leva 3. Sabe aquela camisa retrô que você, caramba, não consigo achar, meu Deus, cadê ela? Caraca, eu sou doido nela. Tá lá no link, corre lá, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações.